Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram ao longo da semana no Venture Capital, aqui do ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, sou fundador do Investidores VC. Toda semana eu estou aqui com esse time trazendo notícias quentinhas para você sair bem informado. Então, sem mais delongas, como você está, Ana Flávia? Tudo bem? Tudo bem, amor. Está um friozinho aqui em São Paulo, né? Tempinho ruim, mas cheio de notícias aqui para vocês não perderem nada dessa semana. Episódio 125. Seguimos aqui informando todos vocês. Então, Big Deals está novamente retornando às sextas-feiras para deixar o seu final de semana quentinho. É isso aí. Vamos começar mais uma semana. Agora são 10 horas e 5 minutos. Repita. 10 horas e 5 minutos. O Big Deals está no ar. E a gente já começa essa semana falando aí de Insurtech, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel Souza. Com AI no core, Justus levanta 92 milhões de reais para expandir. A Justus, uma Insurtech brasileira, captou 92 milhões de reais em uma rodada liderada pela Hibbett Capital, com participação de Kazek, Endeavor Catalyst e Scale Up Ventures. A empresa busca se consolidar na presença nacional e investir em novas ofertas usando inteligência artificial. Com a recente licença também da seguradora S3 da SUSEP, a Justus agora opera seus próprios produtos de seguro. Com a captação, o foco é atrair mais corretores e melhorar suas ferramentas com AI, trazendo mais eficiência de vendas e assinaturas de apólices. A meta da empresa é estar entre as 10 maiores seguradoras do Brasil nos próximos anos. E apesar de não ter aí os números revelados sobre as apólices operadas até então, eles já estão na casa aí de dezenas de milhares e visam alcançar 1 milhão em 4 a 5 anos. Pois é, e segundo o próprio CEO aqui, ele falou, olha, a gente quis redesenhar todos os nossos processos quase que do zero, colocando a AI bem no meio disso tudo aí. Eles não querem ser uma seguradora com AI, e sim uma empresa de AI que vende seguros. Eles têm uma abordagem até diferente aqui, porque, diferente da maioria dos seguros, eles premiam aqueles motoristas que dirigem de forma consciente, etc. Então, é uma seguradora com uma gamificação para aqueles que se comportam no trânsito, andam dentro da velocidade certa e por aí vai. Aqui uma notícia para abrir o nosso Big Deals dessa semana desse setor de Insurtech aí, mas é claro, né, Aninha, com um pezinho de inteligência artificial que Sempre não tem. pode faltar. Sempre tem nas notícias. A gente segue de matéria de fintech, do Pipeline Valor, do jornalista Guilherme Guerra. Conta que é levar o Banking as a Service para o mundo real. A startup de fintech Cora levantou 3,7 milhões em financiamento pré-seed com a Caravela Capital e investidores anjo. Essa rodada de investimento permitirá que a empresa desenvolva um modelo de Banking as a Service, o famoso BaaS, direcionado ao varejo tradicional e às indústrias. O diferencial da conta é atender empresas estabelecidas que enfrentam dificuldades tecnológicas para criar suas próprias soluções digitais, financeiras, regulamentadas. A empresa pretende utilizar esse capital na construção de produtos, obviamente, visando uma rápida monetização. E esse movimento destaca no Brasil esse mercado emergente onde grandes varejistas estão buscando verticalizar os seus serviços financeiros para melhorar a margem e frequência de compras. No ano passado, eu lembro que a gente contava muito sobre essa fintechização, né, esse movimento das startups, quererem todo mundo virar seu banco, ter seu próprio meio de pagamento. E isso tem sido um movimento aqui no mercado, né? De acordo aqui com os dados do Banco Central, cada vez mais varejistas brasileiros estão buscando independência financeira tecnológica, usando essas iniciativas aí, principalmente depois desse Open Banking. E achei interessante aqui na matéria que eles trazem grandes clientes, né? Hoje, os principais clientes são e-commerces e aplicativos, e grandes lojas. E aqui diz a matéria que na semana passada a C&A encerrou sua parceria com o Bradesco para assumir a própria vertical de serviços financeiros. Olha só que Então a gente está vendo as grandes empresas trazendo de fato, montando seus próprios bancos, trazendo a sua própria solução para dentro de casa. E aí, nesse caso, a startup leva vantagem aqui e tem bom mercado pela frente. muito bacana. E seguindo nas notícias da semana, a gente vai falar aí de PropTech, matéria do Startups, a jornalista Stephanie Tondo. Startup capta 50 milhões de dólares para ajudar latinos a comprar imóveis nos Estados Unidos.
A startup Waltz captou 50 milhões de dólares em equity e dívida, com foco em expandir sua operação aqui no Brasil e América Latina. O aporte foi liderado pelos fundos TLV Partners e Aleph. Com os recursos de dívida através do Setpoint, a empresa poderá oferecer até 1 bilhão de dólares em empréstimos. O modelo de negócio deles facilita o acesso à compra de imóveis nos Estados Unidos por estrangeiros, permitindo criar uma LLC, obter um EN e pré-aprovação hipotecária. Desde seu lançamento, processou mais de 300 milhões de dólares em solicitações. Agora, com a captação, a estratégia foca em ampliação do suporte localizado, pensando nos clientes latino-americanos com conteúdo em espanhol e português. Tem uma certa controvérsia, uma história controversa aí, porque num passado recente você investiria em imóveis americanos para você conseguir talvez até o seu visto americano e poder morar por lá. Isso era até famoso uma época, assim, se você comprar imóveis nos Estados Unidos, você consegue tirar o seu visa. Aí veio o beautiful, it's a beautiful letter, and Donald Trump decidiu cortar tudo isso e fazer as atrocidades e maluquices dele, né, como se ele tivesse numa série de televisão, mas ele acabou, de certa forma, com esse benefício, Aninha. E aí, agora, investir em imóveis nos Estados Unidos é, de certa forma, você apostar em diversificação. É você Uhum. entender que a economia está passando por uma pressão por causa da taxa de juros, mas a gente sabe, terreno, tijolo, construção tende a ter uma elasticidade menor nesse momento de crise. Inclusive, é onde as pessoas sempre procuram, né, esses pontos mais Exato. estabelecidos. E aí você poder investir nos Estados Unidos, que é claramente sempre um sonho, né, de investidores ter ali seu imóvel nos Estados Unidos, diversificar nos Estados Unidos, tem agora na Waltz essa possibilidade de fazer isso estruturado, em português, sem pegadinha, É. sem ter que ir para lá. Então, assim, uma solução bem bacana para quem quer entrar nesse mercado de real estate americano. Nós seguimos com matéria de cibersegurança do Pipeline Valor. F-Câmara compra Defense, abrindo vertical de segurança digital. A F-Câmara anunciou a aquisição da empresa de cibersegurança Defense por meio de uma troca de ações, com compromisso adicional de investir R$ 30 milhões na área de segurança digital. Embora o valor exato da transação não tenha sido divulgado, o impacto no faturamento foi significativo, prevendo um aumento de R$ 100 milhões ainda esse ano e com projeções ambiciosas para alcançar R$ 1 bilhão em 5 anos. O modelo de negócio da empresa é centrado na oferta robusta em tecnologia e inovação, expandindo seus serviços desta aquisição estratégica no setor vital de cibersegurança, que só aumenta ano a ano. A gente viu recentemente Google caindo, WhatsApp caindo, isso tem 1, 2 semanas. Avisos de vazamentos de senha, né? Nosso CTO até falou, gente, troca a senha do Google, troca a senha da Apple, porque realmente os ataques de cibersegurança estão cada vez maiores, inclusive, Aninha, em retaliação ao posicionamento É. americano na guerra, etc. Ou seja, as guerras não são só de mísseis hoje em dia. Exato, cada vez mais esse ambiente digital é importante trazer segurança e achei interessante aqui na matéria que nos últimos anos a F-Câmara fez uma série de aquisições, tá? Esse aqui não é o primeiro M&A dele, mais exatamente 11 M&As nos últimos anos para criar essa plataforma de tecnologia e inovação, e eles têm como objetivo bater 1 bilhão de dólares em 1 bilhão de reais, na verdade, em faturamento até 2030. A expansão em cibersegurança é uma das mais recentes, mas já deve garantir 100 milhões de reais em receita nesse ano e dobrar o valor até 2027. Ou seja, estão apostando não só ali em captação, em trazer novas melhorias, mas também em M&As para dominar esse mercado. Excelente. E agora a gente vai falar sobre fintech, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Chiara Capital finaliza a primeira captação para o fundo de fintechs B2B. A Chiara Capital conseguiu finalizar o seu primeiro closing com 75 milhões de reais sob gestão em um fundo destinado para fintechs B2B. Esse valor foi alcançado por meio aí de family offices e investidores individuais como founders. O modelo de negócios dele baseia num rigoroso processo de seleção dentro do ecossistema e eles estão atrás de fintechs B2B, onde eles analisam mensalmente e investem apenas quando há alinhamento entre time, tese e estratégia. Com 5 investimentos já realizados, no valor aí de 12 milhões de reais total, a meta agora é expandir o portfólio para até 20 empresas com cheques a partir de 1,5 milhão de reais. É uma abordagem bem segmentada, né, da É. Chiara Capital, mas ontem mesmo a gente estava aqui na imersão Investidores VC, conversando sobre esse mercado. O investidor falou, cara, parece que todo ano, né, tem, esse é o ano das fintechs, esse é o ano da inteligência artificial, esse é o ano das startups de educação, esse é o ano.
É claro que tem ciclos e que tem uns anos onde determinados segmentos são mais fortes, mas fintech nunca vai deixar de ser top 3 no Brasil. O setor financeiro bancário no Brasil é muito forte, a gente tem uma grande alavancagem no sistema de crédito. Esse sistema bancário está enraizado no brasileiro, a gente tem uma penetração de contas digitais e de smartphones assustadora, é onde a gente tem os maiores, conglomerados financeiros do Brasil, são uma das tops 20, 30 empresas no Brasil. Então, pessoal, fintech vai ser sempre quente. E a Chiara fez uma aposta nesse setor em investir exclusivamente em startups de fintech B2B. E tem tanta solução, Aninha, assim, a gente faz o Big Deals aqui, pelo menos a cada 7 matérias, 1 ou Tem, 2 são exato. fintechs, para uma solução de crédito, para uma solução de antecipação, para uma solução de segurança, para uma solução de splitar pagamento. Tem demanda pra caramba nesse setor. Então, uma excelente aposta aqui da Chiara Capital, que já fechou seu primeiro fundo. Vamos agora acompanhar os próximos investimentos. Eles vão investir em até 20 empresas, né, segundo a matéria aqui, como você falou, 1,5 milhão cada uma. É. Nós seguimos com o segmento de tecnologia, matéria do Startup do Thiago Souza. NVIDIA assume liderança em valor de mercado e atinge 3,76 trilhões de dólares. Editor, não é erro, tá? 3,76 trilhões de dólares. Não dá nem para colocar zero no título desse podcast com isso, porque vai estourar os caracteres. A NVIDIA alcançou um valor de mercado de 3,76 trilhões de dólares. Vai fazendo a conta para real aí, Aninha. Superando gigantes como Microsoft e Apple, que já foi a maior do planeta, tá? Esse crescimento deve-se à crescida demanda por soluções de inteligência artificial generativa. As ações da empresa subiram mais de 60% desde abril. Por que investidores VC não recomendou esse investimento? Eu não entendo isso. Apesar das incertezas iniciais causadas pelas tarifas do governo Trump, o modelo de negócio da NVIDIA é baseado no fornecimento de semicondutores e soluções para inteligência artificial que suportam essas plataformas líderes de tecnologia, como OpenAI, Claude, Anthropic, etc. Com o novo investimento, espera-se que a empresa fortaleça ainda mais a sua posição no desenvolvimento e implementação dessa área. Vale lembrar, para quem não entende por que a NVIDIA está tendo esse crescimento absurdo há tanto tempo, tudo que a gente conhece hoje de inteligência artificial roda em cima de processadores específicos, APUs e GPUs, fabricados não pela Intel, não pela Apple, mas pela NVIDIA, que descobriu esse grande poder de processamento, se especializando nos processadores das gráficas, placas gráficas de game que a gente usava 5, 10 anos atrás. Processadores tão poderosos, tão capazes de fazer cálculos em paralelo, etc., que são utilizados pela inteligência artificial, e é por isso que os caras estão É, voando em valuation, venda, etc. E outra, não tem muito concorrente não, tá, Aninha? exato. É isso que eu ia falar, a gente comenta desde o comecinho do Big Deals aqui, quando a gente já começava a trazer algumas notícias de NVIDIA, falando o quanto ela foi ali, né, ela estava à frente desse mercado, ela começou isso muito lá atrás, visionária, e de fato tem poucos, a gente até comentou recente umas matérias que tipo, quero ser a próxima NVIDIA, né, tem essa concorrência, mas ainda não está perto ali, ainda são startups que estão começando, é um mercado em que ela domina, e segundo dados aqui do IDC, International Data Corporation, uau, o gasto global com inteligência artificial deve dobrar até 2026, alcançando a marca de 300 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro que a gente está falando nesse mercado. E é isso, a IA generativa segue atraindo investimentos globalmente. A gente tem visto esses saltos, principalmente aí nos Estados Unidos, mas não só também o mercado asiático, né? China, Taiwan, estão predominando aí essas expansões de inteligência artificial e todo mundo que precisa de AI, precisa de NVIDIA, precisa desses semicondutores de alguma forma. É isso aí. É. E para a gente fechar as notícias dessa semana, a gente tem EdTech, matéria do Startups do Gustavo Brigato. Alura, FIAP e PM3 viram Grupo Alum e mira receita de R$ 1 bilhão. O Grupo Alum foi criado para unir as operações educacionais tecnológicas, com certeza você já conhece, né? Alura, FIAP e PM3, agora sob uma identidade coletiva. Com mais de 3 milhões de alunos ativos atualmente, o grupo se projeta para expandir sua base para chegar em 15 milhões até 2030. Em termos financeiros, a receita atual é de 560 milhões de reais, mas a meta é atingir R$ 1 bilhão até 2027.
O modelo operacional combina o ensino básico até a pós-graduação, com iniciativas adicionais em publicações e podcasts. Agora, com esse investimento também, eles focam em expansão territorial e perfis estudantis, além do uso intensivo, lógico, de AI, na inteligência artificial dominando. As operações visam financiamento próprio sem captação. Aquisições estratégicas vão complementar esse crescimento orgânico do novo grupo. Pois é, há 2 semanas atrás a gente deu uma notícia aqui no Big Deals de que a Princípia estava captando R$ 190 milhões para resolver esse problema de evasão escolar. E a gente tem dado umas matérias com valores grandes sobre a EdTech. Me parece que a gente está tendo aí talvez uma recuperação de um setor que em 22 e 23 ficou muito Uhum. quieto, apanhou muito. Então, com essa movimentação de criar esse grupo, você tem, obviamente, esse mais um grande conglomerado de educação, né? Vai se formando no Brasil. E me parece que com essas captações recentes que a gente tem trazido, o setor está voltando a ser um pouco mais ativo. Será que é porque a inteligência artificial está mudando toda essa relação de educação, de conteúdo, de construção de conteúdo, de entender como fazer esse cara ser mais ativo? Eu acho que essa é a grande fronteira para a educação hoje, tá? É a gente conseguir fazer uma educação com inteligência artificial, não para fazer o cara ter aquele conteúdo mais rápido e absorver, fazer um copy-paste, mas para você conseguir personalizar essa educação para cada um dos alunos, para que você possa garantir que ele tenha um aprendizado de fato. Então, a gente vê hoje pessoas aprendendo com Duolingos, etc. É um formato completamente diferente do que a gente via antes, de ir para um cursinho, etc. Tinha uns cursinhos virtuais, aí vem um Duolingo e quebra tudo. Aquele app de música que a gente falou aqui, que Exato. ensina as pessoas a aprenderem música através do aplicativo. Essa relação do aprendizado está passando por uma gigantesca transformação com a inteligência artificial, notebook LLM, que a gente já É. testou aqui, que você faz, pega um assunto, coloca lá, ele cria uma linha de estudo para você e cria um podcast ensinando para você sobre o tema que você está querendo aprender, tudo ali em segundos. Então, eu acho que a inteligência artificial está sendo responsável por essa transformação. Bom ver aqui mais um grande grupo que vai olhar, obviamente, essa receita muito relevante para os próximos anos. Quem sabe comprando startups de educação também. Temos algumas. É isso que eu estava falando, estava pensando aqui na Realize, que é uma startup do nosso portfólio, que justamente, né, prepara esse conteúdo para os professores e começou a colocar muito AI agora e facilitar e transformar, e realmente é muito legal ver esse setor de educação usando a AI da melhor maneira. É isso aí. Vamos continuar seguindo aqui as notícias, apoiando as nossas startups. Realize é uma delas, educação aí, ajudando essas grandes conglomerados de educação a ter os seus conteúdos perfeitos para o EAD, com alto engajamento, alta conversão e principalmente fazendo esse aluno feliz e continuando ali na instituição, né? É isso. Esse foi o nosso Big Deals. Muito obrigada para você que nos acompanha aqui toda sexta-feira. Lembrando que a gente está aqui sempre com mais conteúdos, mas não para por aqui. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, que a gente tem outros conteúdos diariamente ali para você ficar muito bem informado sobre o nosso mercado. A gente se vê na semana que vem. Para seguir, curtir, comentar, é @investidoresvc em todas as plataformas. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.